Olá, saudações amados do Senhor, saudações povo de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e sejam todos bem-vindos também em participar na nossa jornada de aprendizagem com a vida, com a história de João Batista, o arauto do Messias. Participem, amados do Senhor, da nossa jornada, comentando e partilhando este vídeo com os seus amigos e familiares. Deixa ficar o seu feedback, comente, partilhe e vamos juntos ajudar este canal a crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Eu sou o Tanda Antônio, amados do Senhor, e no capítulo anterior desta nossa jornada de aprendizagem, nós falamos sobre o ministério do João Batista e falamos das circunstâncias, amados do Senhor, à volta do seu ministério. E é mesmo essas circunstâncias, amados do Senhor, que vamos falar no dia de hoje, no capítulo de hoje. O quarto e o último capítulo da nossa jornada, nós vamos falar sobre as circunstâncias que levou à morte de João Batista. Neste quarto capítulo, o nosso tema é a morte de João Batista. E é sobre isso que vamos falar. Caro irmão, se ainda estás comigo, se você ainda não saltou este vídeo para um outro vídeo aí no teu feed de notícias, então é você mesmo, meu caro irmão, meu caro amigo, que vou convidar. Inscreva-se no meu canal e ajuda este canal a crescer partilhando os vídeos com os amigos e familiares. Ativa as notificações para ficar sempre a saber das novidades sempre que publicarmos vídeos novos aqui no nosso canal. Inscreva-se, ativa as notificações e Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Então, fique aí, não saia e vamos já partilhando esta palavra para a honra e glória do nosso Deus. Pegue já no seu bloco de notas, pegue na sua caneta e anote aí aquilo que achares importante para não se esqueceres. Anote e medita na palavra, medite na lei de dia e de noite. Vamos então hoje aprender com a morte de João Batista. Amados irmãos, antes de nós começarmos a falar sobre a morte de João Batista, ou seja, das circunstâncias à volta da sua morte, uma coisa devemos fazer primeiro, amados do Senhor, que é voltar atrás, voltar um pouco atrás no início da nossa jornada, lá no primeiro capítulo, quando falamos sobre quem foi o João Batista. E entendermos que João Batista, amados do Senhor, ele foi o último dos profetas antes de Jesus Cristo e ele pregava a verdade sobre o pecado e ele pregava a verdade sobre a necessidade do arrependimento. João Batista, amados do Senhor, ele pregava com autoridade e sem medo. E isso, meus irmãos, lhe custou a vida. E Deus permitiu que isso acontecesse. Amados do Senhor, João Batista era um homem que pregava o arrependimento. João Batista era um profeta de Deus que pregava a necessidade sobre o arrependimento. João Batista pregava a verdade de Deus. E João Batista, amados do Senhor, começando a falar sobre as circunstâncias da sua morte, João Batista, um dia, ele confrontou o rei Herodes por seu adultério com a esposa do seu irmão e seus outros pecados. Mas, em vez de se arrepender, Herodes ficou zangado com João Batista e mandou prendê-lo. Herodes, em vez de se arrepender, zangou-se
com o João Batista por causa de confrontar o seu pecado, por causa de confrontar o adultério e tantos outros pecados que cometeu. Então, em vez de se arrepender, Herodes, ele zanga-se e mandou prender João Batista. Mas um dia, amados do Senhor, Herodes, ele tinha medo. O rei Herodes tinha medo de matar o João Batista, porque o João Batista era um homem influente, digamos assim, naquela altura. Ele tinha o apoio do povo, mas houve um dia em que o rei Herodes, ele deu uma festa no seu reino e convidou toda a gente importante do seu governo. E naquele dia, Herodes, ele fez uma promessa com juramento muito mal pensado, amados do Senhor. Herodes fez uma promessa com juramento muito mal pensado à filha da mulher com quem ele adulterava. E ele foi obrigado a lhe dar a cabeça de João Batista. Herodes foi obrigado a dar a cabeça de João Batista. Nós podemos ler na Bíblia, amados do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 14, começando do verso 1 ao verso 12. Não vamos poder fazer a leitura porque quero manter este vídeo com o mínimo minutos possíveis para ajudar os irmãos também a entender a história. Então vou convidar, leia em casa, medita nesse texto e Deus ajude, Deus nos dê o entendimento. Então, amados do Senhor, João Batista foi decapitado na prisão, mas o seu legado, amados do Senhor, continuou vivo. O seu legado continua vivo. Seu trabalho, amados do Senhor, preparou o caminho. O seu trabalho preparou o caminho. O seu trabalho preparou os corações. Peço desculpa, como podem notar a minha voz, estou gripado e razão pela qual estou um pouco assim rouco, mas não é motivo de impedimento para nós partilharmos a palavra de Deus, não é motivo de impedimento para nós falarmos da palavra de Deus. A razão pela qual estamos aqui a gravar este vídeo para ajudar os irmãos a entenderem a palavra de Deus, para ajudar os irmãos a conhecerem a palavra de Deus. Então, amados do Senhor, João Batista sendo decapitado, mas nós vamos perceber que o seu legado continuou vivo. O seu trabalho preparou os corações do povo para receber Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O legado de João Batista continuou vivo. Porque nós, quando vamos olhar na Bíblia, amados irmãos, nós vamos ver que um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, ouviu falar no João Batista sobre o Messias e André foi ter com seu irmão Simão Pedro, falou dele, aquilo que aprendeu com o João Batista, e esses dois homens, conforme a Bíblia nos relata, tornaram-se discípulos de Jesus Cristo. Grandes homens que mais tarde também fizeram grandes obras com a ajuda do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Esses homens fizeram grandes obras para a honra e glória de Deus. E é assim, amados do Senhor, que nós vamos entender, que nós vamos perceber que, apesar de João Batista ser morto, apesar de ser decapitado, o seu legado continuou vivo. Então, amados do Senhor,
vamos terminar por aqui com este nosso capítulo sobre a morte de João Batista, mas eu fiz aqui um resumo sobre as circunstâncias à volta da morte de João Batista, que era uma circunstância de conspiração e manipulação, porque nessa história nós vamos perceber que João Batista confronta os pecados, o adultério do rei Herodes, confronta os pecados do rei Herodes, mas a mulher com quem ele adulterava, a Herodias, que era a mulher do Filipe, ou então a mulher do irmão de Herodes, não gostava nem tão pouco de João Batista. Então ele conspirou por detrás, nos bastidores, e manipulou a filha e manipulou o rei Herodes, tudo para conseguir calar a voz do que clama no deserto. Toda essa conspiração, toda esta manipulação da Herodias foi para calar a voz do que clama no deserto. Amados do Senhor, a Bíblia também nos ensina que nada está fora do controle de Deus. Nada do que acontece, Deus não esteja a par dos acontecimentos. E se Deus permitiu que aquilo acontecesse, seja feita a vontade de Deus. Mas o legado continuou vivo, para a honra e glória do nosso Deus. Então, amados do Senhor, mais uma vez, vou reforçar aqui para você. Medita nesse texto, leia esta passagem, leia este texto de Mateus 14, 1, 12. Se calhar algo não falei, algo ficou por falar, se calhar alguma coisa que eu falei te deixou com uma pequena dúvida, então te aconselho, leia esse texto bíblico para melhor entenderes as circunstâncias à volta da morte de João Batista. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós e que a sua paz e que a sua graça esteja com todos nós, hoje, sempre e para sempre. Mais uma vez, amado Senhor, agradeço muito a você por ter acompanhado este vídeo e pela sua paciência, uma vez que tenho a voz rouca, se calhar algumas palavras não saíram bem, algumas palavras não se ouviu muito bem, então peço desculpa pela minha voz, mas sei que Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Então, amados, hoje terminamos com o 4º capítulo da nossa jornada. No entanto, amados do Senhor, nós vamos continuar aprendendo com a vida, nós vamos continuar aprendendo com a história de João Batista, com algumas sessões de conversas com servos de Deus que vamos convidando no nosso canal para mais uma vez nos darem aqui um reforço, para mais uma vez nos darem aqui um outro conhecimento, um outro entendimento acerca desta história, acerca da vida de João Batista. Por isso, convido você nos próximos dias, amados irmãos, para participarmos das nossas sessões de conversas sobre João Batista, o arauto do Messias, a voz do que clama no deserto. Até lá, amados do Senhor, fiquem na graça, fiquem na paz do nosso Deus. Amém.